E aí? Tá empolgadão para hoje? Eu estou numa mega expectativa para aquilo que Deus já está fazendo, mas eu creio que Ele vai fazer durante esse tempo que a gente vai conversar e depois buscarmos ainda mais a presença dEle. Mas antes de nós irmos para a Bíblia e meditarmos acerca do que a Bíblia tem para nos falar hoje, eu queria te convidar a baixar a tua cabeça, fechar teus olhos e junto comigo pedir a Deus que Ele enche esse lugar da presença dEle e de uma forma profunda possa te encontrar aqui essa noite, mexer com as tuas estruturas, transformar você por dentro e gerar em você vida, porque é isso que Ele faz. Espírito Santo, Tu é bem-vindo aqui. Jesus, nós te amamos. Honramos a Tua presença nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui. Abba, Pai, venha sobre nós, ó Pai, nessa noite. Revela-se a si mesmo a nós. Espírito Santo de Deus, não permita que ninguém que entrou aqui saia sem ser alimentado pelo Teu Espírito. Nós declaramos a Ti, ó Pai, a nossa vontade de Te perceber, de Te sentir, de ser tocado por Ti, de ouvir a Tua voz. Não queremos, ó Pai, ouvir boas ideias. Queremos ouvir a verdade que vem do Senhor. Espírito Santo de Deus, abra o nosso coração duro. Tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne que sente. Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Liberta-nos, ó Pai, dessa maldita cauterização de mente, para que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Aqueles, ó Pai, que estão se sentindo longe, que agora, nesse momento, o Senhor os aproxime. E que eles se sintam perto novamente. Que aqueles que vieram até aqui, talvez sem muitas expectativas, que o Senhor os surpreenda essa noite. Que esse encontro marcado contigo possa transformar a existência dessas pessoas. Nós abrimos nosso coração para Ti, a nossa mente para Ti, Espírito Santo, para ouvirmos a Tua voz. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo está lidando com o dilema da igreja de Corinto. E o dilema da igreja de Corinto era que ela havia se desviado da simplicidade da fé. Ou melhor, ela havia se desviado da genuína espiritualidade e havia de alguma forma desenfreada, buscado por sabedoria. Então o apóstolo Paulo destina essa carta para eles, ensinando a eles acerca de sabedoria e fazendo-se compreender o que de fato é sabedoria. O apóstolo Paulo está lidando com um problema real de uma igreja, onde pessoas daquela igreja estavam envaidecidas pelo que sabiam, pelo que conheciam, e por esse motivo estavam abandonando a simplicidade da caminhada com Cristo. E o apóstolo Paulo, como é o estilo dele, ele vem sem dó nem piedade e vai escrevendo para eles acerca de verdades profundas de Deus e da mente de Deus. Olha só o que ele diz no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 2. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. O apóstolo Paulo diz: vocês gostam de sabedoria? Pois bem, a gente fala sobre sabedoria.
Muita gente, equivocadamente, por não ter entendimento, conhecimento, por exemplo, diz que os cristãos são burros. E existe uma estatística muito interessante acerca de mim e de você como cristão, que afirma que os cristãos no Brasil leem 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa normal. Você sabia disso? Então, de outra forma, existe uma sede por conhecimento, por sabedoria que habita naquele que entregou a vida a Jesus. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui para confirmar essa estatística aqui. Quantos passaram a ler muito mais depois que entregaram a vida a Cristo do que liam anteriormente? Levanta sua mão. Você está entendendo? Por quê? Porque cristianismo não é coisa para gente burra. Cristianismo é coisa para gente espiritual. É bem diferente uma coisa da outra. Cristianismo é algo para aqueles que têm sede por algo mais do que apenas a sabedoria dessa era. E o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso. Ele está dizendo o seguinte: olha, existem os sábios dessa era e existem os sábios que tiveram revelação de Deus. Nós não falamos da sabedoria dessa era, porque a sabedoria dessa era está reduzida a nada. Por que está reduzida a nada? E por que está sendo reduzida a nada? Porque a grande verdade acerca da sabedoria humana é que nós nada sabemos. Você já ouviu a máxima da filosofia? Só sei que nada sei. A grande verdade é que enquanto seres humanos nós somos arrogantes, orgulhosos e que fingimos saber de coisas que nós não sabemos. E Paulo está dizendo que ele não fala acerca dessa sabedoria, porque essa sabedoria está se desfacelando, está sendo reduzida a nada. Quer ver um exemplo bem simples e prático? Por exemplo, você lembra na tua escola, lá no teu ensino fundamental, que você aprendeu que a menor partícula de matéria era o átomo. Quantos estudaram isso? Deixa eu te falar algo, isso não é verdade. Passado algum tempo foi descoberto que átomo pode ser dividido em outras partes e não é a menor partícula de matéria. E passado algum tempo descobriram que essas outras partes podem ser divididas em outras partes, portanto não é a menor partícula de matéria. Houve um tempo onde as pessoas pensaram que era terra chata. Ressuscitaram, enfim, esse pensamento dos nossos dias em vídeos conspirativos no YouTube. E muita gente está fissurada, terra chata. Com todo respeito, não vou falar. Mas enfim, achavam que a terra era chata. E depois então veio um homem chamado Galileu e disse o quê? A terra é redonda. E quando ele afirmou isso, o que aconteceu com ele? Ele foi queimado por afirmar que a terra era redonda. Passado algum tempo, então descobriram que a terra era redonda. Passado algum tempo depois, descobriram que na verdade a terra não era redonda. Ela era oval. E essa é a sabedoria dessa era. Sabe, a sabedoria dessa era, ela pode fazer sentido nesse momento, mas ela não consegue se sustentar passado esse momento. Por exemplo, nós todos somos invadidos por diversos conselhos amorosos, seja na Jovem Pan pela Lígia Mendes, ou seja, enfim, por programas televisivos, ou por novelas, ou seja lá o que for. E muita gente olha para esses conselhos amorosos e pensa, cara, é verdade, é isso mesmo, tem que pisar na cabeça do namorado, que, enfim, fez isso, fez aquilo outro. E enaltece e exalta a sabedoria humana. E ok, isso faz até sentido para aquele momento, de certa forma é uma espécie de placebo. Mas isso não faz sentido a longo prazo. Porque mesmo sendo bombardeado por tanto conselho amoroso, a nossa geração sofre de profunda depressão. E grande parte dos motivos da depressão é por frustrações amorosas. Sabe por quê? Porque acerca da sabedoria humana, eu tenho algo a dizer para você. Só sei que nada sei. E obviamente que eu não estou desprezando a ciência e nem o esforço humano de tentar saber algo. Mas existe algo que eu e você precisamos saber, é que a sabedoria humana, ela se desfalece, ela se modifica, ela se transforma, e ela vai mudando com o passar do tempo para se adaptar ao novo momento. Por fim, ela nunca é de fato sabedoria. Por exemplo, Freud, o pai da psicanálise, dizia que o amor fundamental é o amor paternal.
E era uma afirmação categórica dele. Essa afirmação categórica de Freud, que explicava tudo, foi modificada e transformada para adaptar-se ao momento que nós vivemos acerca das várias orientações sexuais, e não é mais o amor fundamental do pai. Ou seja, Freud não sabia de nada. E obviamente que eu não estou desprezando o que Freud ensinou e o que ele estudou e o que ele, de alguma forma, nos fez pensar. Mas o que Freud nos ensinou poderia fazer sentido num determinado tempo, mas ele não faz sentido ao longo do tempo. Assim como Darwin, assim como tantos outros homens, que se dedicaram a, de alguma forma, saber de algo. Mas com o passar do tempo, aquilo que diziam saber foi se desfacelando. E é sobre isso que Paulo está falando. E ele está dizendo que na igreja, ele não fica debatendo acerca da sabedoria humana. Porque eu e você podemos ter uma sabedoria mais elevada. Ele não fala acerca da sabedoria dessa era, que está sendo reduzida a nada. Pessoas frustradas com os sábios dessa era, coaches e mais coaches, que querem ensinar os outros a prosperarem, mas eles mesmos não prosperam. Que querem ensinar os outros a emagrecer, mas eles não são magros. Essa é a sabedoria dessa era. Paulo continua dizendo: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Repete comigo, nenhum dos poderosos dessa era entendeu a Deus. Ninguém entendeu a Deus. Einstein afirmava que existia um Deus. Newton afirmava que existia um Deus. Tantos outros cientistas, físicos, afirmavam que existia um Deus, mas eles mesmos não conseguiam entender esse Deus. O próprio Darwin afirmava que existia um Deus, e ele mesmo não conseguia entender esse Deus. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu. Pois se eu tivesse entendido, olha só que coisa interessante, se tivessem entendido a Deus, não teriam crucificado Cristo, porque entenderiam quem era Jesus. Mas por acharem que sabiam de tudo, mas por fim não sabiam de nada, eles crucificaram a Cristo. Aí então Paulo faz uma citação muito interessante, onde ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Preste atenção. Olho nenhum viu. Ninguém pode colocar Deus dentro de um tubo de ensaio de laboratório. Ele continua dizendo: ouvido nenhum ouviu. Deus não é matéria de academia. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou. Deus não é produto da imaginação do homem. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos aqui genuinamente amam a Deus? Sabe o que Deus preparou para aqueles que o amam? Sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria é inexplicável, porque de fato ela é atribuída a nós, sem nós termos feito nada para tê-la. Deus atribui sabedoria para aqueles que o amam. E aquele mesmo humilde, mais simples que existe, mas que ama a Deus, ele passa a ser o homem mais sábio do mundo. Porque a loucura de Deus é maior do que a sabedoria do homem. Porque a insanidade de Deus não se compara com o conhecimento do homem. O texto continua dizendo: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito de Deus sonda e conhece tudo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus conhece tudo acerca de Deus. Eu te faço uma pergunta: o que Deus conhece e o que Deus sabe?
Repete comigo, tudo. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando exatamente agora, nesse momento. Ele sabe o que você vai pensar daqui a pouco, Ele sabe o que você deveria pensar e não pensou. Ele sabe o que você pensou ontem. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as fórmulas da química, Ele sabe de todas as fórmulas da matemática, Ele sabe a respeito de todas as leis da física, acerca de todas as leis do universo. Deus sabe de todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus sonda Deus por profundo. Versículo 11. Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Presta atenção. Paulo está fazendo uma pergunta. Quem conheceu o espírito do homem, a não ser o espírito que nele está? Quantos homens aqui são casados? Ninguém conhece uma mente de uma mulher, a não ser ela mesma. Não é mesmo? Só ela sabe o que passa pela mente dela, porque, por exemplo, vou colocar uma situação do dia a dia de uma casa. Ela diz assim: amor, não precisa lavar louça, eu lavo. Ok? E aí você vai então e diz: ah, beleza, não precisa lavar louça. Aí no outro dia ela vem brigar com você dizendo o quê? Que você não lava louça. E ainda ela diz mais, que você não lava a louça porque não se importa com ela. E você trata ela como um lixo humano. E a pergunta é, vai entender? E a resposta é, não dá para entender. Não só as mulheres, os próprios homens. Os homens cada dia mais são bizarros e indecifráveis. Sentem coisas que, enfim, não dá para definir. Não dá para entender muita gente na igreja. Eu sou pastor e tento entender algumas pessoas e simplesmente não dá para entender. Não dá para entender o pensamento de algumas pessoas. Por exemplo, está tudo bem e de repente ela diz: eu odeio a igreja, estou saindo fora. E aí você pergunta: irmão, por que você odeia a igreja? Por que eu odeio? Beleza, ok, eu já entendi, você odeia, mas o que você odeia? Ah, não sei, eu odeio. Ou seja, ninguém consegue entender uma pessoa a não ser o espírito dela. Ok? Quase entenderam o argumento de Paulo? Ninguém consegue entender você a não ser você mesmo. Você, esse emaranhado de complicações, só pode ser entendido por você mesmo. Por isso, mulheres, desistam de achar um homem que te compreenda. E queiram achar um homem que te aceite, já está de bom tamanho. Se ele te aceitar, já está ótimo. Porque de fato ninguém entende você mesmo a não ser você mesmo. É sobre isso que Paulo está falando. Então ele diz o seguinte, presta atenção nesse Kamehameha de Paulo. Kamehameha de Paulo. Ele diz o seguinte: da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Paulo é fantástico, cara. Você entendeu o argumento que Paulo usou? Ninguém conhece você a não ser você mesmo. Agora presta atenção. Ninguém conhece a Deus a não ser Ele mesmo. Só Deus conhece Deus. Porque Deus, assim como eu e você, é uma pessoa. E somente o Espírito dele conhece Ele mesmo. O Espírito dele que sonda o coração do Pai, o Espírito dele que sonda a mente do Pai, é que entende o Pai. Ninguém entende o Pai a não ser o Espírito do Pai. Ninguém entende Deus a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Repete comigo, gratuitamente. Deus, Ele nos dá a sabedoria e o conhecimento dEle gratuitamente. Aí talvez você fique se perguntando, Lipão, isso quer dizer que não precisa pagar? É isso mesmo.
Mas não diz respeito apenas a dinheiro. Gratuitamente, quando o apóstolo Paulo fala, ele está dizendo o seguinte, que não é por meio de esforço humano, não é por meio de dedicação humana, é graça, é presente. Você não faz para merecer a sabedoria de Deus, você recebe a sabedoria de Deus e vive de acordo com a sabedoria que recebeu. Porque ele foi dado de maneira graciosa. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Repete comigo, quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Você quer entender por que você que entregou a vida a Jesus vai dizer algo para um amigo teu que não tem o Espírito Santo, algo tão lógico na tua mente, que faz todo sentido, você diz para ele, ele diz, não entendi. E você explica de novo e ele diz, não entendi. Sabe por que ele não entendeu? Porque ele não recebeu a sabedoria de Deus. Olhando para isso, eu percebo que a minha vida era assim. Antes de entregar minha vida a Cristo, eu achava os crentes tudo meio louco. Tudo meio retardado, assim. E eu me admirava muito porque o meu pai, ele sempre foi um cara muito inteligente, que lia muito. E eu via ele lendo, eu via ele se dedicando aos estudos e falava, meu pai, como você pode ser tão inteligente e burro? Eu sei que isso parece antagônico, mas era o sentimento que eu tinha. Porque simplesmente eu não entendia porque os crentes viviam junto. Eu pensava, cada um no seu quadrado, sabedoria humana, cada um cuida do seu. Mas o crente vivia junto, festa de final de ano, levando arroz com uva passa, para os outros comer. E vivia repartindo as coisas, eu falava, pai, isso é insanidade, isso é burrice. Eu olhava para o contexto de igreja, olhava para aquilo que meu pai ensinava na igreja, olhava para aquilo que os outros ensinavam na igreja, e para mim tudo aquilo era loucura. Sabe por que era loucura? Porque simplesmente eu nunca poderia conhecer a Deus se não fosse através do Espírito de Deus. Simples assim. Então Paulo está nos dizendo que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois, já vamos ler essa frase, mas antes, quem é espiritual discerne todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você. Se você vir conversar comigo a respeito da sabedoria de Deus, eu vou conversar com você acerca da sabedoria de Deus e tenho muita coisa para te ensinar acerca da sabedoria de Deus. Mas o fato de eu ter entendimento acerca da sabedoria de Deus, não tira o fato de eu poder ser sábio em relação à sabedoria humana. Se você vir conversar comigo sobre filosofia, eu vou conversar com você. Se você conversar sobre sociologia, eu vou falar com você. Se você vir conversar comigo sobre sistemas políticos, eu vou falar com você. Ou sistemas econômicos, seja lá o que for. Sabe por quê? Porque o cristão precisa aprender que o fato de ele ter a sabedoria de Deus não pode emburrecê-lo acerca da sabedoria humana. Sabe por quê? Porque a única forma de alguma forma encontrar crédito naquele que não crê em Deus, é usando o que ele entende, para levar ele a entender o que ele não entende através do Espírito Santo. Por isso que Paulo diz que aquele que tem a sabedoria de Deus, sabe e entende todas as coisas. Aí então ele dá o fatality aqui, presta atenção. Já deu o Kamehameha, agora é o fatality. Ele diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor? Quem? O teu professor de história. Eu admiro ele. Aliás, amo história. Aliás, ele deve ser um cara legal. A tua professora de filosofia. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem entendeu a Deus? Aristóteles,
Sócrates, Platão, Nietzsche. Quem entendeu a mente de Deus? Os teólogos, Calvino, Jacobus Arminius, Lutero, Jonathan Edwards. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para dizer para Deus o que é bom e o que não é? Pastor, eu só não entendo porque tantas crianças morrem de fome na África. Quem conheceu a mente do Senhor para dizer o que é certo e o que não é certo? Para dizer o que é bom e o que não é bom? Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós, porém, temos a mente de Cristo. Presta atenção, cara. Você não pode conhecer a mente de Cristo. Você pode ter a mente de Cristo. São coisas bem diferentes. Deus não é um Deus que é conquistado através do teu esforço e do teu estudo. Deus é um Deus que é entendido a partir do teu relacionamento com Ele. Por isso que quem não se relaciona com Ele não pode entendê-lo. Se de alguma forma você negligencia o relacionamento com Deus, achando que o fato de você ler, indagar a natureza ou algo do tipo vai fazer entendê-lo, isso é um grande e profundo engano seu. Porque Deus só se compreende se relacionando com Ele. Você só pode entender Deus quando se relacionar com Ele. Isso é uma loucura, cara, porque eu que pensava que os crentes eram muito loucos, e tudo que eu não queria na vida, a última coisa que eu queria da minha existência era ser pastor. Eu me converti há 11 anos atrás, entreguei minha vida a Jesus, e parece que de uma semana para outra, ou de um dia para o outro, não sei explicar, a minha mente foi transformada. Eu passei a entender o que eu não entendia. Eu passei a compreender o que não compreendia, e o mais incrível de tudo, eu comecei a perceber o quanto eu era ignorante acerca dessas coisas que eu não conhecia. O quanto eu achava que sabia de tudo e na verdade não sabia de nada. E na medida que eu vou me aproximando de Deus e vou me relacionando com Deus, eu vou entendendo porque as crianças morrem de fome na África. E eu vou entendendo por que Deus permite que eu sofra. Por que Deus permite que eu passe pelo vale? Porque Deus se entende se relacionando. Deus nunca vai ser um rato de laboratório para ser estudado. Deus é um pai para ser amado. Deus é um noivo para ser amado. Deus é um pai para sentar à mesa. Por esse motivo, se de alguma forma você quer entender a Deus sem se relacionar com Ele, você está cometendo o pior dos absurdos que você pode cometer. Porque antes de tentar entendê-lo, você já está de maneira arrogante, diminuindo a Deus a algo menor que você. Deus é maior que você. Aceite isso. É se relacionando com Ele que nós o entendemos. É se relacionando com o Espírito dele que nós o entendemos. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é Espírito. Ok? Mas o Espírito Santo de Deus, lembra? Aquele que conhece Deus, vem habitar no coração daquele que crê nele. Por isso esse Deus invisível, esse Pai, que nós sabemos que existe, que nós conhecemos, que a nossa natureza clama por Ele, não pode ser visto, mas o Espírito Santo dEle vem habitar dentro de nós. E nesse relacionamento com o Espírito Santo, nós passamos a entender o Deus que ainda nós não vimos. Eu não vi a Deus, mas eu não tenho dúvida de que Ele existe, de que Ele é bom, de que Ele é amor, e de que Ele tem um plano preparado para mim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo dele falou isso para mim. Porque o Espírito que sabe de todas as coisas falou isso a mim. Agora,
Eu quero te convidar a abrir a Bíblia um pouquinho mais para frente, lá em Filipenses, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Preste atenção, que talvez isso tenha tudo a ver com você. Enquanto eu preparava essa palavra, de uma forma bem objetiva, Deus falou comigo que essa palavra tinha tudo a ver com pessoas que têm caminhado com Deus já faz alguns anos. E que de alguma forma caíram naquilo que nunca deveriam ter caído. Na arrogância de tentar entender Deus através da sua sabedoria. Preste atenção, versículo 2. Cuidado com os cães. É uma forma carinhosa de Paulo chamar as pessoas. Cuidado com essas pessoas que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Paulo está falando sobre a circuncisão, ele está falando, cuidado com a falsa circuncisão. Sabe qual é a falsa circuncisão? Só de uma maneira breve, a circuncisão era uma forma de o povo de Deus marcar-se no seu próprio corpo, fazendo uma aliança com ele. Então até o 8º dia, toda criança que nascia dentro do povo hebreu, dentro do povo judeu, ela circuncidava-se, cortava lá o prepúcio do pênis. Então aquilo servia como uma aliança com Deus. E Paulo está dizendo, cuidado com a falsa circuncisão. Sabe qual é a falsa circuncisão? Aquela feita através do nosso esforço. E Paulo está dizendo, cuidado com isso. Cuidado com a aliança feita através da tua força. Cuidado com a aliança feita através do teu esforço. Cuidado. Cuidado você que acha que vai ser o Billy Graham do século 21, que vai ser o implantador das galáxias, e que ninguém pode te parar. Cuidado. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com o esforço próprio. Pois nós, o que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne. Maldito o homem que confia no próprio homem. Maldito o homem que se apoia em si mesmo, se apoia no que sente, se apoia no que acha que sabe. Maldito o homem que se apoia em si mesmo, porque esse homem negou o Espírito, e esse homem é o homem da falsa circuncisão. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, Paulo está dizendo, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ok, agora vamos fechar o pacote todo. Não se pode conhecer a mente de Deus, pode-se ter a mente de Deus. Amém? Como se tem a mente de Deus? Se relacionando com o Espírito de Deus. Como nós negamos o Espírito de Deus? Fazendo o que Paulo está falando que alguns estavam fazendo, se apoiando em si mesmos. Sabe, algumas pessoas desanimam na fé. E deixa eu dizer algo para você. A maior prova de que você nunca caminhou pelo Espírito é do fato de quando você estiver desanimado, você abandonar o relacionamento com o Espírito. É a maior evidência. A maior evidência que você sempre fez na tua força é quando você pensar em desistir, você desistir. Porque você nunca fez o que o Espírito Santo dizia para você fazer. Você sempre fez o que você achava que deveria fazer, que é uma coisa bem diferente da outra. O apóstolo Paulo está dizendo, ei,
você assistiu um videozinho lá no YouTube de teologia, você assistiu um videozinho lá no YouTube de filosofia, de marxismo, de ideologia de gênero e acha que sabe de tudo. Paulo está dizendo, ei, se tivesse que me orgulhar, eu poderia me orgulhar. Porque eu fui formado na escola de Gamaliel, eu conheço toda a filosofia grega. Eu sou fariseu, conheço toda a lei. Eu nasci como alguém que veio da herança de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim, filho de Levi. Eu tinha todos os motivos para me orgulhar, mas eu não me orgulho, porque tudo o que eu sei, considerado ao que eu conheci de Deus, eu passei a considerar como perda. O que para mim era lucro, passou a ser esterco, diante do supremo conhecimento e revelação de Deus. Sabe de uma coisa? Sem o Espírito de Deus, sem relacionamento com o Espírito de Deus, você emburrece na fé, você enfraquece na fé, e você perde todo o ânimo da fé. Porque é se relacionando com o Espírito de Deus que você conhece o coração e a mente do Pai. E quem conhece o coração e a mente do Pai, passa a considerar tudo como esterco, diante desse supremo conhecimento de Deus. Você precisa avivar o teu relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa retomar, talvez algo que ficou perdido lá atrás, o teu relacionamento com o Espírito Santo. Amém? E diante disso, quero orar por duas coisas. Primeiro, por aquelas pessoas que nunca se relacionaram com Deus. Talvez você frequentou alguma igreja, talvez não. Talvez hoje seja a primeira vez que você está pisando em uma igreja, ouvindo a respeito da Bíblia. Talvez você achava tudo isso loucura e ainda continua achando tudo isso loucura. Mas de alguma forma, enquanto você ouvia e agora, dentro de você tem algo dizendo, cara, essa é a verdade. Por que eu penso que talvez esteja acontecendo com dezenas de pessoas aqui? Porque no dia que entreguei minha vida a Jesus foi exatamente o que aconteceu. Eu estava numa praça bêbado, continuava achando os crentes tudo louco. Mas algo dentro de mim me falava que esse era o caminho. E naquela noite eu decidi entregar minha vida a Cristo. E a minha vida foi completamente transformada. Não pelo meu esforço, mas porque Ele me deu a mente dEle. Por isso, que a fé vem antes do conhecimento. Quantos comprovam isso na sua trajetória com Cristo? A fé vem antes do saber. Primeiro você crê. Primeiro você tem humildade para reconhecer que Deus existe. Depois você senta na mesa e fala para o pai, pai, me ensina. Diz para mim o que eu não sei. Por que as crianças morrem de fome na África? Primeiro você deposita a tua fé em Deus. E depois Ele te dá aquilo que você não tem. Por isso, nesse momento, eu queria convidar a você, que ainda não tem um relacionamento com Deus, a decidir por Deus hoje. E pela fé dizer a Ele, Deus, eu não sei, eu acho tudo isso loucura, mas alguma coisa dentro de mim fala que isso tem sentido, e por isso eu quero isso. Não sei como, mas eu quero. Se esse é o teu caso, eu quero convidar todos a baixar a cabeça, fechar os seus olhos. E se nessa noite você quer se relacionar com Deus, entregar sua vida a Ele, e permitir ser convencido por Ele, aí no seu lugar, Jesus está aqui no nosso meio, o Espírito Santo dele está aqui no nosso meio. Ele vai ouvir a tua oração. E hoje, algo sobrenatural vai acontecer na tua vida. Aí no seu lugar, se você quer ter esse relacionamento com Deus que você ainda não tem, eu quero te convidar a repetir essa oração. Diga assim para Jesus, repete comigo.
Jesus, nessa noite, eu me humilho diante de você e reconheço que eu não sei de nada. Reconheço que até aqui eu andava orgulhoso, arrogante, mas hoje eu me humilho diante de você, Deus, e peço a Ti, me faça Te entender, me dê o Teu Espírito, eu entrego minha vida a Ti, Jesus, Te recebo em minha vida, como meu Senhor, e como meu Salvador, no nome de Jesus, amém, amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, levante sua mão aí no seu lugar, queria orar por você, levante sua mão, amém, amém. Todas essas pessoas que levantaram a mão, fiquem em pé no seu lugar, isso. Queria convidar os apacentadores que estão próximos dessas pessoas a irem até eles, abraçarem, orarem junto comigo por eles. Esses homens e mulheres que estão se aproximando de vocês, são pessoas que querem de alguma forma te servir, querem te ajudar a caminhar a partir da decisão que você está tomando hoje. Eles vão pegar o seu contato e de alguma forma estabelecer um relacionamento com você para te ajudar a caminhar a partir dessa decisão. Eu quero convidar a igreja a estender a mão para essas pessoas e juntos nós vamos orar e pedir a Deus que algo novo e poderoso da parte dEle venha sobre essas pessoas hoje. Espírito Santo de Deus, Espírito que sonda todas as coisas do Pai, Espírito que conhece o coração do nosso Pai, que conhece a mente do nosso Pai, venha, ó Pai, sobre esses teus filhos que hoje se rendem a Ti, e voltam os seus caminhos para o Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre eles, dê a eles a Tua mente, dê a eles o Teu entendimento, dê a eles a Tua presença, que hoje o Senhor possa levá-los até a mesa, para se relacionar com eles, para dar a eles aquilo que eles ainda não têm, dar a eles o Teu Espírito, dar a eles a certeza da salvação, dar a eles o entendimento das coisas eternas, das coisas insondáveis e invisíveis. Espírito Santo de Deus, multiplique essa semente de fé que brotou hoje no coração deles. Multiplique e transforme essa semente de fé em muitos frutos para a glória e para o louvor do Seu nome, Pai. Os abençoe, Senhor. Dê a eles uma nova natureza, dê a eles uma nova mente, dê a eles a Tua mente para a glória e para o louvor do Teu nome, em que nós oramos. No nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas bem alto aí. Aleluia.